Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver a questão 2.21, lá do capítulo 2 do livro de aritmética do professor Abramo. Bom, então vamos lá, acompanha aí. Sejam nm números naturais com m maior ou igual a 2. Mostre que o somatório de i variando de 1 até n, de i vezes i mais 1, vezes i mais 2 e assim por diante, né? Até i mais m menos 2 é igual a 1 sobre m vezes n mais 1 vezes n mais 2 e assim por diante, até esse último termo aqui, ó, dado por essa expressão n mais m menos 1. Ó, então, primeiramente, nós vamos interpretar o enunciado dessa questão, né? Nós temos aí uma identidade, do lado esquerdo tem uma expressão, do lado direito outra expressão. Então, vamos entender direitinho o significado dessa identidade, dessas duas expressões. Olha lá. Aqui do lado esquerdo, nós temos o somatório, com i variando de 1 até n, ou seja, nós temos uma soma com n parcelas. Se n for 10, a soma com 10 parcelas. De um produto, olha só, i vezes i mais 1 vezes i mais 2 e assim por diante. Um produto de números naturais consecutivos, né? Porque i é natural, i mais 1 é o seu consecutivo, depois i mais 2. Então aqui, cada parcela é formada por um produto de números naturais consecutivos. Agora, qual é a quantidade de fatores em cada parcela, né? Essa quantidade de fatores vai ser dado por esse m aqui, olha. O m irá fornecer a quantidade de fatores em cada parcela. Para a gente ver isso melhor, vamos pegar um valor para m, tá? Vamos considerar, por exemplo, um m igual a 4. Então, para m igual a 4, dá uma olhada aqui nesse último fator, ó, que é dado por essa expressão aqui. Ó. Então, nós vamos achar aqui o último fator, olha só. Para m igual a 4, então vai ficar i mais 4 menos 2, vai dar i mais 2. Então, nós temos agora o seguinte, olha só. Somatório de i variando de 1 até n, de i vezes i mais 1 vezes i mais 2. Eu vou parar aqui no i mais 2, que é o último fator desse produto, para m igual a 4. Agora, não sei se você percebeu, para m igual a 4, nós temos lá um produto com 3 fatores. O m dá a quantidade de fatores do produto, é uma unidade a menos. Né? Então, para m igual a 4, nós temos um produto de 3 fatores. Se m for 10, um produto com 9 fatores, uma unidade a menos, tá bom? Então, olha lá. Agora vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar um valor para n, vamos considerar um n igual a 3, ó, só para ficar bem entendido essa expressão aí do lado esquerdo da igualdade, né? Para n igual a 3, então o que nós temos? Nós temos um somatório, deixa eu colocar aqui, ó, somatório de i variando de 1 até 3, quer dizer, agora são 3 parcelas, então eu tenho uma soma com 3 parcelas, cada parcela cada parcela é formada, né, por um produto de números naturais consecutivos e a quantidade de fatores é 3, uma unidade a menos do que o 4 aqui, que é o m. Então, o que nós temos é isso aqui. Ó. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos substituir o i, vamos fazer o i variar de 1 até 3, para a gente ver essa soma aqui direitinho. Para i igual a 1, então a primeira parcela vai ser 1 vezes 2 vezes 3, né? Para i igual a 1, ó, vai ficar 1 vezes 2 vezes 3. Segunda parcela, quando o i for 2, 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4. Então vai ficar 2 vezes 3 vezes 4. E para i igual a 3, 3 vezes 4 vezes 5. Deu para entender? Viu essa primeira expressão aí, né, da identidade? Veja que é uma soma, ó, no caso aqui 3 parcelas, porque o n é 3, formado por um produto de números naturais consecutivos e cada parcela tem 3 fatores.
uma unidade a menos que o m. Tá? Bom, vamos ver esse resultado aqui, quanto que dá. Aqui dá 6, mais aqui dá 24, 30, mais aqui dá 60, dá 90. Tá? Então agora vamos ver do lado direito da igualdade. Né? Essa expressão aqui, 1 sobre m vezes n mais 1 e assim por diante. Bom, esse resultado aqui tem que dar o mesmo 90 que nós achamos aqui, considerando aí o m4 e o n3, né? Vamos verificar. 1 sobre 4, nós consideramos o m4, o n é 3. Então, 3 vezes 3 mais 1, 4, 3 mais 2, 5 e assim por diante. Mas onde é que nós vamos parar aqui, né? Basta olhar esse último fator aqui, ó. O n nós consideramos 3, mais o m nós consideramos 4, 3 mais 4, 7, menos 1, 6. Então, vou parar aqui no 6, ó, vezes 6. Simplificando aqui, 4 com 4, 3 é 5, 15, 15 vezes 6, 90. Confere, ó. Bom, então essa foi a primeira parte, vamos dizer, a interpretação aí do enunciado, tá? Agora, antes de começar a resolver a questão mesmo, eu vou precisar de um lema, tá? Esse lema vai ser importante, quer dizer, vai ser necessário, na verdade, para a gente resolver essa questão. Esse lema está lá no livro também de aritmética do professor Abramo, tá? Esse lema é o seguinte, olha só. É o lema 2.7, capítulo 2, está lá na página 22. Para todos NI pertencente aos naturais, I com I maior ou igual a 1, I menor ou igual a N, tem-se que o fatorial de I vezes o número binomial de ordem N classe I é igual a N vezes N menos 1 e assim por diante, até o último fator, que é N menos I mais 1. Bom, então vamos interpretar isso aqui, essa expressão. Veja que do lado direito da igualdade aqui, nós temos um produto de números naturais consecutivos, que aqui está em ordem decrescente, né? N menos 1 e aí por diante. Então, o que esse lema está dizendo é o seguinte: o produto de números naturais consecutivos, quando você tem um produto de números naturais consecutivos, você pode transformar nessa expressão aqui do lado esquerdo. Ou seja, fatorial de I vezes o número binomial de ordem N classe I. Esse I é a quantidade de fatores que tem um produto. E esse N aqui é esse mesmo N aqui, ou seja, é o maior fator desse produto. Então, para ficar mais fácil de entender, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos considerar esse produto de números naturais consecutivos aqui. Por exemplo, 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Vamos parar aqui. O que o lema está dizendo é que isso aqui vai ser igual. Aqui do lado esquerdo, vou transformar nessa expressão aqui, ó, fatorial de I. O I é a quantidade de fatores que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 5 fatorial. Fatorial de 5 vezes o número binomial de ordem N. N é o maior dos fatores, que no caso aqui é o 13. E aqui é o I, que é o 5, né? Que é a quantidade de fatores que tem esse produto. Então veja bem, se a gente desenvolver isso aqui, ó, nós vamos chegar do lado de cá. Quer ver? Vamos conferir. 5 fatorial. Combinação de 13, 5 a 5, né? 13 fatorial. 5 fatorial. Vezes o fatorial dessa diferença, né? 13 menos 5 dá 8. 8 fatorial. Esse 5 fatorial cancela com esse 5. E eu vou desenvolver o 13 aqui até chegar no 8 fatorial, né? Para cancelar. 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, cancelar com esse aqui, tá? Esse lema nós vamos precisar aqui, olha, veja aqui que nessa identidade aqui do lado esquerdo, nós temos o produto de números naturais consecutivos. Então, eu vou aplicar esse lema aqui exatamente aqui, tá? Mas antes de começar, mais uma coisinha aqui é o seguinte, ó. Como é que a gente determina aqui a quantidade de fatores que tem um produto?
Aqui, como a quantidade é pequena, né, ficou visual aqui, né, a contagem ficou direta aqui, 5 fatores. Mas a gente faz o seguinte, para achar a quantidade de fatores, você pega o maior fator, no nosso caso aqui 13, subtrai do menor fator, que é 9, e soma uma unidade. Então veja que 13 menos 9 dá 4, 4 mais 1, 5. Então, 5 fatores. Bom, agora sim, agora vamos dar início à resolução da questão, né? Então vamos lá. Bom, então a ideia vai ser o seguinte, vai ser o seguinte, eu vou resolver o primeiro membro aqui da igualdade e vamos chegar no segundo membro, tá? A demonstração vai seguir essa linha, né? Nós vamos achando relações aqui equivalentes dessa expressão aqui até chegar nessa aqui do segundo membro, tá? Então a primeira coisa é aplicar o lema aqui nesse produto aqui. Eu tenho aqui um produto de números naturais consecutivos, né? Então eu posso usar o lema. Então a primeira coisa é achar a quantidade de fatores que tem esse produto aqui. Então eu vou pegar o maior fator, que no caso é esse aqui, ó, que está em ordem crescente, né? Então vai ser I mais M menos 2 menos o menor fator, que no caso é o I, e vou somar uma unidade. Esse I cancela com menos I, e o menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então vai ficar M menos 1. M menos 1 é a quantidade de fatores que tem esse produto. Então agora eu vou aplicar o lema. Ó. Somatório de I variando de 1 até N. O fatorial de I, quer dizer, o fatorial do número de fatores que tem um produto. Que no caso aqui é M menos 1. Ó. Então, fatorial de M menos 1, que M menos 1 é a quantidade de fatores que tem um produto. Vezes o número binomial de ordem N. Esse N que vem aqui é o maior dos fatores. Que no nosso caso aqui é o I mais M menos 2, né? Porque está em ordem crescente aqui. Então vai ser I mais M menos 2. E aqui é o I, que é a quantidade de fatores, que no nosso caso aqui é M menos 1. Tá? M menos 1. Bom, vou passar aqui para a próxima tela, né, onde isso aqui vai estar mais bonitinho, né, para a gente ver direitinho. Então, tá aqui. Tá? Agora, eu vou aplicar uma propriedade lá do somatório, que é a seguinte, ó, tem essa propriedade tem lá no livro de aritmética do professor Abramo também, está na página 20, tá? O somatório de variando de 1 até n de C, uma constante, vezes a índice I, então isso aqui é uma constante, não depende do I, né? Então eu posso jogar para fora do somatório. Posso colocar C vezes o somatório de I variando de 1 até n de A índice I, tá? Porque veja bem, esse termo aqui, ó, o fatorial de m menos 1 não depende do I. Isso aqui é uma constante. Então eu posso jogar para fora do somatório. Tá? Então vai ficar assim, ó. Fatorial de m menos 1 menos I. Fatorial de m menos 1 vezes somatório de I variando de 1 até n desse número binomial aqui. Tá? Onde a ordem aqui é o maior dos fatores e a classe é a quantidade de fatores. Bom, o próximo passo aqui agora é desenvolver somatório, fazendo o I aqui variar de 1 até n nesse número binomial. Tá? Então vamos ver como é que fica. Ó, vou passar aqui para baixo. Então vai ficar assim. Para I igual a 1, ó, se eu substituir aqui o I por 1, então vai ficar 1 mais m menos 2, vai dar m menos 1. Tá? Então, vou colocar a primeira parcela aqui, olha. Então, aqui, fatorial de m menos 1. Agora, nesse colchete aqui, esse número binomial é a primeira parcela. Eu substituí
o i por 1. Então, deu m menos 1 aqui em cima, m menos 1 embaixo. Veja que embaixo vai ficar sempre m menos 1, porque não depende do i aqui embaixo, tá? Então, vai variar só aqui em cima. Bom, então essa é a primeira parcela, para i igual 1. Agora, para i igual a 2 aqui, ó, quando eu substituir o i por 2, vai ficar 2 menos 2 aqui dá 0. Então, vai ficar m, a ordem aqui é m e a classe não vai variar, m menos 1. Então, assim por diante, ó, eu vou substituir o i por 3, por 4, até a última parcela, né? A última parcela é quando esse i aqui, ó, é igual a n. Então, vai ficar n mais m menos 2. Então, o desenvolvimento desse somatório fica assim, ó. Aqui continua, né? Até a última parcela aqui, que é n mais m menos 2, a ordem e a classe m menos 1. Então, está aqui dentro desse colchete, ó. Isso aqui é o desenvolvimento desse somatório aqui, tá? Desenvolvimento desse somatório é isso aqui. Ok? Bom, agora, veja bem, não sei se você percebeu aqui dentro desse colchete, olha só, eu tenho uma soma de números binomiais, onde a classe aqui embaixo, olha, ela não está variando, está em menos 1 o tempo todo. E a ordem aqui está variando, começando m menos 1, depois m, né? Estou somando uma unidade aqui, até esse último termo que é n mais m menos 2. Isso aqui, se você lembrar lá do triângulo de Pascal, é uma identidade conhecida como identidade das colunas, ou teorema das colunas. Essa classe aqui, esse número de baixo, representa lá no triângulo de Pascal as colunas. Então veja que a coluna não está variando, né? Estou numa mesma coluna e estou somando, e a linha, a ordem aqui, esse aqui de cima, representa as linhas. Então eu estou somando aqui os termos de uma mesma coluna. A coluna é a mesma, a linha está variando, tá? Então está variando a linha da linha m menos 1, que é igual à coluna, né? Até a última linha aqui, que é n mais m menos 2. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um parênteses aqui e revisar essa parte aí do teorema de Pascal, para ficar melhor de ver isso aqui, e entender também a identidade das colunas. Então, olha lá, vamos revisar isso aqui. Então, aqui nós temos o triângulo de Pascal. Depois, segunda, aqui é a linha 0, tá? Começa linha e coluna, né? Aqui é a linha 0, linha 1, linha 2, mesma coisa coluna. Coluna 0, coluna 1, coluna 2. Essa aqui é a coluna 3, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa coluna 3 aqui como referência, tá? Esse termo aqui, olha, ele está na terceira linha e terceira coluna, tá? Então, ele é esse aqui, esse número binomial aqui, ó. Ordem 3, classe 3. Isso aqui é 1. Né? Combinação de 3 a 3, né? Dá 1. Esse segundo aqui, o 4, ele está ó, na quarta linha e terceira coluna. A coluna não está variando, né? Então, aqui, ó, quarta linha, terceira coluna. Resolvendo isso aqui, né? Esse número binomial, isso aqui vai dar 4. Mais o 10 está na quinta linha e na mesma coluna. Quinta linha e terceira coluna. Resolvendo isso aqui, nós vamos achar o 10. Mais, agora esse 20 aqui está na sexta linha e terceira coluna. Mais 20. Ó, fazendo essa soma aqui, ó, 5 com 10, 15, com 20, 35. Que é esse resultado aqui, tá vendo? Esse resultado é o número binomial que está avançado de uma coluna e de uma linha. Ou seja, ele é igual, ó, essa soma vai ser igual. Se você pegar esse último número aqui, né, essa última linha aqui dessa soma, aumentar uma unidade aqui,
7, e aumentar uma unidade aqui na coluna, 4. Se você calcular aqui o número binomial de ordem 7, classe 4, você vai achar o 35, que é esse aqui. Então, essa é a identidade das colunas, ou teorema das colunas. Né? Você somar todos os termos de uma mesma coluna, né? Você pega o último número binomial e avança de uma linha e de uma coluna. Né? Veja aqui que aqui esse 6 aqui, ó, essa coluna aqui, é a primeira coluna, né? E sexta linha. Então, essa soma aqui é o número binomial que vai estar avançado de uma linha e de uma coluna. Ele vai estar na sétima linha e segunda coluna. Então, se calcular o número, esse número binomial aqui, né, referente ao 21, que seria 7, né, está na sétima linha e segunda coluna, você vai achar exatamente o 21. Tá? Então, veja bem, é o que nós temos aqui, olha. Se você observar aqui dentro desse colchete aqui, nós estamos somando, né, todos os termos de uma mesma coluna. Qual coluna? M menos 1. Está variando da linha M menos 1 até N mais M menos 2. A linha N mais M menos 2. Então, qual que é o resultado dessa soma? Nós vamos somar uma unidade aqui, nessa linha, e uma unidade aqui nessa coluna. Então, como é que vai ficar? Aqui vai ficar N mais M menos 1, né? Olha lá, N mais M menos 1. Quando eu somar uma unidade aqui, fica N. Ok? Beleza, agora praticamente o que nós vamos fazer aqui agora, para chegar no nosso resultado, é desenvolver esse número binomial aqui, ó, N mais M menos 1, a ordem, né? E a classe N. Vamos desenvolver e fazer simplificações. Quer ver? Olha só. Então, como é que fica? Ó? Esse número binomial aqui, N mais M menos 1, de classe N. Vai ser N mais M menos 1 fatorial, né? O fatorial de M menos 1, estou repetindo, né? Ele vem daqui, né? Então, vai ficar N mais M menos 1 fatorial sobre M fatorial, que é a classe aqui, né? O M aqui. E o fatorial dessa diferença aqui, N mais M menos 1 menos M. Então, o M vai cancelar. Então, vai ficar N menos 1 fatorial. Tá? Bom, agora eu vou passar esse M fatorial de baixo aqui, ó, só para ver a simplificação que eu vou fazer aqui, né? Olha só. Então, vai ficar assim, ó. M menos 1 fatorial. E aqui embaixo, ó, esse M fatorial, o que que é? Vou desenvolver, ó. M menos 1 fatorial. Então, vai cancelar esse com esse. Então, fica 1 sobre M. Né? 1 sobre M que multiplica essa expressão aqui. Ó. Né? Então, vai ficar assim. Ó. 1 sobre M vezes essa expressão. Agora aqui, olha, observa o seguinte. Aqui em cima eu tenho N mais M menos 1. E aqui embaixo, N menos 1. Ó, aqui em cima tem N menos 1, aqui embaixo também. E aqui tem um M. Além do N menos 1, tem um M. Quer dizer que esse numerador aqui, né, ele é maior do que esse denominador. Tá? Tem um M a mais aqui. Então, eu vou desenvolver esse termo aqui de cima, né, vou desenvolvendo, subtraindo 1. Vai chegar uma hora que eu vou chegar aqui no N menos 1 fatorial para poder cancelar. Tá? Mas só que eu vou fazer o seguinte, olha só, dá uma olhada aqui do lado. Vê se você concorda comigo. Eu tenho 10 fatorial, por exemplo. Então, vou desenvolver isso aqui. Então, começo do 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7. Eu vou parar aqui no 6 fatorial, tá? Olha, isso não é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se eu escrever isso aqui de trás para frente, 6 fatorial, começa com 6 fatorial. Agora eu vou somando 1 aqui, sem um fatorial, né? Vai ficar vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. Não é a mesma coisa? Eu indo de trás para frente, eu paro no 10 aqui, onde eu comecei, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó, ver se dá para você entender. Esse aqui eu vou subtraindo 1 aqui, até chegar no N menos 1 fatorial, né? Então, eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar no N menos 1 fatorial.
E agora eu vou somando uma unidade, igual eu fiz aqui, ó. Então, quando eu somar uma unidade aqui, vai ficar n. Depois eu somo uma unidade, fica n mais 1. E aí por diante, até onde? Ó? Até o n mais m menos 1. Até o n mais m menos 1. Porque aí, olha, aqui embaixo vai ficar o n menos 1 fatorial. Aí eu vou cancelar esse com esse. Bom, vou colocar bonitinho aqui, você percebeu aqui que eu não coloquei aqui o 1 sobre m, né? Tem um 1 sobre m aqui, não é isso? Mas deixa eu colocar bonitinho aqui, olha só. Olha lá. 1 sobre m, vezes n menos 1 fatorial, vezes n mais 1 até n mais m menos 1, sobre n menos 1 fatorial. Então, nós vamos cancelar esse com esse e vamos chegar no resultado que a gente queria chegar. Não é isso? Olha só. 1 sobre m, vezes n mais 1, pontinho, pontinho, até n mais m menos 1, que é essa expressão aqui, o segundo membro dessa identidade. Ok? Espero que você tenha gostado. Aqui na descrição do vídeo tem um link lá para o canal onde você encontra todas as resoluções desses problemas suplementares. Tá bom? Te aguardo. Um abraço e até mais.